Bom, pessoal, conforme eu disse no vídeo anterior, eu vou continuar aqui a aula somente agora sobre Rousseau, para ficar fácil de compreender, tá? Para a gente separar aí as coisas, para não ficar confuso. E vamos entender então a concepção aí de política de desigualdade social em Rousseau. O Rousseau nós já vimos ele, já estudamos uma parte do pensamento dele lá no segundo bimestre, no segundo ano do ensino médio, né, ano passado. Nós vimos aí, entramos um pouco dentro da concepção dele de política. O Rousseau, lembrando, vamos lembrar, vamos recordar que ele é considerado, ele se está, a gente pode colocar ele dentro do campo dos filósofos contratualistas, né? Ele foi um filósofo francês, contratualista, que defendia que a sociedade, o Estado, ele surge a partir do contrato social que é estabelecido entre os homens, ou seja, são convenções, são acordos que foram estabelecidos pela própria sociedade, que acabou aí criando aí, fazendo surgir o Estado, né? Então o Estado ele surge para o Rousseau de convenções, de acordos, né, que foram estabelecidos entre os homens. Isso aí nós já vimos no ano passado, né? E agora a gente vai entender aí o que ele entende por desigualdade social. Bom, o Rousseau ele tem uma visão um pouco diferente de Platão, que nós vimos, né? Eu diria muito diferente. Por quê? Porque o Rousseau ele não é um naturalista, né? Para ele, o homem não é um ser social por natureza. Então, Rousseau ele diz que a sociedade, a sociabilidade do homem, ele parte, surge de convenções, de acordos, né? Então, para o Rousseau, o homem antigamente ele vivia num grande estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado primitivo, entre aspas, né? Primitivo, em que o homem que não havia, onde não havia aí as propriedades privadas, não havia, por exemplo, nenhum Estado, nenhuma organização, nenhuma instituição centralizadora que detinha o poder absoluto que controlava toda a sociedade. Não existia figura do Estado. Então, para o Rousseau, ele vai usar essa metáfora para tentar explicar o surgimento do Estado e, consequentemente, da desigualdade social. Então, o que ele vai dizer? Ele vai afirmar que, antigamente, o homem ele vivia numa plena liberdade, né, onde não havia aí não existia a propriedade privada, né? O homem ele vivia de acordo com o seu estado natural mesmo. Porém, em determinado momento, o homem ele teve, para proteger mesmo, até mesmo a sua vida, ele teve a necessidade, ele sentiu a necessidade de estabelecer um acordo entre si ali, a própria sociedade, entre eles, e criar e eleger um ser, uma instituição, um órgão ou uma pessoa, né, vamos começar a compreender, para governar a todos, né? Por exemplo, eu em troca da minha liberdade, eu abro mão da minha liberdade para contribuir aí com a organização da nossa nova sociedade. Então o homem ele abriria mão da sua liberdade, né, em troca da segurança, em troca da própria segurança mesmo, da proteção do Estado. Então, a partir daí surgiu o Estado, né? Então, o que ele vai defender aqui? A primeira grande diferença que a gente já vê logo de cara com relação a Platão é que enquanto Platão defendia uma naturalidade da desigualdade social, para o Rousseau não. Para o Rousseau não existia essa naturalidade. A desigualdade social é criada pela própria sociedade, pelo próprio ser humano, através de convenções. Então, a partir do momento que houve esse estabelecimento desse contrato que o homem fez, né, que fez surgir a sociedade organizada, a sociedade política, que fez surgir o Estado, houve também o surgimento da desigualdade social. Por quê? Porque o Rousseau vem falar que existem duas formas de desigualdade, dois tipos de desigualdade. A desigualdade natural, né, que é a física, que não é a mesma concepção de Platão de naturalidade, de natureza. O que é essa concepção natural ou física? Essa desigualdade natural ou física, a desigualdade que existe entre as pessoas, por exemplo, desigualdade de sexo, desigualdade de força, desigualdade de idade, a desigualdade de saúde, a pessoa tem mais saúde que a outra. Porém, isso não interfere na sociedade em si. O grande problema dele é o segundo tipo de desigualdade, que ele vai chamar de desigualdade moral ou desigualdade política, né? O que seria essa desigualdade moral ou desigualdade política? É a grande desigualdade social que existe na sociedade. Que essa desigualdade ela é estabelecida, ela surge a partir de convenções e acordos que o homem faz na própria sociedade. Então, a partir do momento
e que existem leis que beneficiam alguns e não beneficiam outros, a gente não está falando numa abrangência, nós não estamos falando de uma certa igualdade social, né? Então, a partir do momento em que algumas pessoas elas são mais privilegiadas do que a outra, eles estão falando de uma coisa moral. Se a gente for levar para o lado moral, discutir a moral da questão, por exemplo, do alto salário, dos altos salários que os políticos têm e o baixíssimo salário do trabalhador, que o trabalhador, o pai de família, ele tem que dosar ali o gasto para ele ter alguma coisa no final do mês. A gente for falar sobre isso, for levar em se a gente for analisar essa questão, a gente vai ver que tem um grande problema moral aí, né? Porque isso acaba estabelecendo também a desigualdade, né? Então, resumindo a questão da desigualdade, enquanto para o Platão havia uma justa desigualdade, ou seja, uma sociedade justa, aceitável, porque ela vinha da própria natureza, a própria natureza era algo natural, né? A vida não é natural, nós não crescemos naturalmente, nós não nos desenvolvemos naturalmente. Então, é mais ou menos dentro dessa sequência para o Platão. Desigualdade seguiria também o mesmo caminho, né? O Rousseau ele vem discordar totalmente de Platão, ele vai falar que não. Ele vai dizer que o seguinte, que o próprio ser humano que cria as desigualdades sociais, através dos acordos que estão estabelecidos na sociedade, né? Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai falar que o Platão estava totalmente equivocado, e ele vai dizer aqui, eu vou passar para vocês o roteirinho de estudos, né, para vocês irem acompanhando, que o grande fator, o grande problema aí que vai trazer a desigualdade social, que vai desenvolver e gerar a desigualdade social, é a questão da propriedade privada. Por que da propriedade privada? Porque antigamente no estado de natureza não havia propriedade privada. A partir do momento em que houve o estabelecimento do acordo, né, do contrato social, do surgimento do Estado, houve também o surgimento da desigualdade, da propriedade privada. Por quê? Porque antigamente as terras, as casas, as coisas, as propriedades entre aspas, né? Ou seja, as terras eram livres, né? Não era algo privado, era público. Qualquer pessoa poderia pegar e usar a mesma terra, né? O mesmo campo para plantar os seus alimentos. Com o surgimento do Estado, houve também o surgimento da propriedade privada. Então, nós temos ali, o que eles chamam que houve os cercamentos, né? As terras, os pedaços de terras, as casas, as árvores foram cercadas. E a partir do momento que eu cerco um pedaço de terra e digo isso é meu, eu estou causando o quê? Estou criando o quê? Eu cerquei um pedaço de terra ali, um espaço, né? E acabo tendo isso como meu, né? Como uma propriedade minha, eu acabo desenvolvendo o quê? Uma propriedade e algo ali que é privado, né? Que é meu, não é público. Então, ou seja, então existem pessoas que têm muito, pessoas que têm pouco. Então a desigualdade é um fator importante para vocês anotarem, é que a desigualdade social ela vai surgir para o Rousseau, ela está fortemente ligada com a noção de propriedade privada. Então a propriedade privada levaria a questão da desigualdade social, ok? Outro fator também que eu anotei para comentar com vocês, que não há, para Rousseau, não há uma desigualdade natural, né, como eu já expliquei, mas sim estabelecida pelos homens através de acordos, de convenções. No Estado, eu vou pegar um trecho aqui de um livro, no Estado social, a propriedade ela é protegida por cercas. O homem ele acaba criando, né, essa desigualdade através desses acordos que estão estabelecidos, né, e a partir do contrato social surge também a desigualdade, né? O homem se torna escravo, aliás, ele se torna escravo do próprio Estado. Então, ou seja, aquilo que ele criou, né, o Estado que ele acabou criando para proteger o homem e a sociedade, acabou causando também a desigualdade social. E o que ele vai dizer que o homem ele se torna também um escravo daquilo que ele próprio criou, né, porque ele não consegue sair e resolver esse problema. Então, pessoal, é importante vocês anotarem e aprofundarem essa questão da desigualdade, porque essa diferença da desigualdade social entre Platão e Rousseau, porque é muito cobrado no Enem, ok? Pessoal, qualquer dúvida me procurem no WhatsApp e no Google Classroom também, né? Anotem as dúvidas de vocês, e qualquer dúvida vocês podem estar me mandando aí, ok?